Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma segunda dupla, com a presença do nosso querido amigo, professor Dr. Jorge Vieira. E no nosso encontro de hoje, nós vamos conversar a respeito de um tema muito interessante, né? Que é a proximidade, a aproximação aí das eleições para 2022, que todo mundo já sabe, as eleições presidenciais, né? Também para governadores, deputados e tudo mais. E aí aparecem duas figuras que foram, assim, de grande, vamos dizer assim, grande surpresa para o cenário nacional. Um deles, como todo mundo já sabe, o ex-juiz Sérgio Moro, que participou daquela grande patifaria, né, envolvendo a condenação aí, de maneira até arbitrária, muitas vezes, do ex-presidente Lula e também do Deltan Dallagnol, o ex-procurador da República, e que também vai se lançar candidato a alguma coisa aí. Não sei se é deputado, senador, enfim. E o Sérgio Moro, como todo mundo já sabe, está tentando aí pleitear o cargo de presidente da República. Bom, professor, a primeira pergunta para a gente é a seguinte: analisando todo esse cenário, o senhor que é um homem muito atenuado, conhece profundamente esses aspectos todos, fala para a gente, essa questão do Moro, na verdade, é, seria ele o defensor da terceira via, professor? Boa noite, Gabriel, e também aos nossos queridos ouvintes e telespectadores. Olha, nós temos que entender esse caso em um conjunto maior, né? O conjunto maior da obra. Na verdade, nós precisamos resgatar rapidamente o processo histórico do Brasil. Em 500 anos do Brasil, o Brasil sempre foi governado por Portugal, com seus representantes no período colonial, o Império com o imperador português, né? E o período republicano sempre governado, em sua maioria, né, por presidentes ligados ao poder econômico da elite, da burguesia brasileira. Então, tem que entender esse contexto histórico maior. O que é que acontece? Nós tivemos, claro, algumas exceções raríssimas, né, do ponto de vista de política do Brasil, por exemplo, Getúlio Vargas, com todos os seus limites e compromissos com o setor agropecuário, industrial, né, e outros segmentos importantes da sociedade. Getúlio Vargas, né, cumpriu um papel que, de certa forma, contribuiu com a classe trabalhadora, que foi a implantação da CLT. Né? Juscelino Kubitschek também, mas todos eram ligados, historicamente, né, ao poder das elites. Tivemos o golpe militar, e aí indiscutivelmente ligado aos Estados Unidos, né, a ditadura militar de 64 a 85, manipulado, monitorado, dirigido, capitaneado, né, pelos Estados Unidos. Na verdade, no processo de redemocratização do país, nós vamos ter um nascimento de um partido fundado por um trabalhador, junto com a classe trabalhadora, segmentos da sociedade, da Igreja Católica, igrejas evangélicas, movimentos sociais, intelectuais, que foi o Partido dos Trabalhadores. Né? Foi criado num ambiente se contrapondo, inclusive, ao regime comunista, né, do Partido Único, fazendo crítica ao PCB, PCdoB,
né, a União Soviética, e propondo a mobilização, a organização da classe trabalhadora. E tem como seu líder o Luiz Inácio Lula da Silva. Então, é um partido genuinamente que nasce da base trabalhadora, do histórico dos trabalhadores, da luta dos trabalhadores, que se projeta em nível nacional e internacional, né? O conhecido Lula, então, nasce no movimento sindical, vai para o partido político e começa a disputar a presidência da República pela primeira vez em 1989, as primeiras eleições diretas, né, para presidente da República, depois do período da ditadura militar. O que todo mundo imaginava que era consenso na sociedade, quem iria para o segundo turno era o então Leonel Brizola, que já tinha sido deputado federal, governador do Rio de Janeiro, e tinha o seu principal partido, né, o PDT. Para surpresa, né, de todos, quem vai para o segundo turno é Luiz Inácio Lula da Silva, pelo PT, Partido Novo. As pesquisas, aí é um dado importante, as pesquisas já apontavam, né, a disputa entre Lula e Brizola, com uma tendência maior para Brizola, e apontava também as pesquisas que a sociedade estava querendo política nova, partido novo, pessoas novas no cenário da República. Quem vai para o segundo turno, afinal, é Lula com Fernando Collor de Mello. Então, veja, dois aparentemente novos na política. Aparentemente porque, na verdade, o Fernando Collor cria um partido, o PRN, totalmente desconhecido, mas ele é ligado totalmente ao que há de mais velho na política brasileira, desde o período colonial. Mas é ele que faz essa roupagem nova e vai para a disputa com Lula. Aquele contexto internacional foi a queda do Muro de Berlim, em 1989, e aí o Collor colou a imagem de Lula ao Partido Comunista, aos vermelhos, ao comunismo da União Soviética. Veja, foi uma utilização ideológica, política, marqueteira, né? E pegou. Pegou que até hoje tem gente que diz que não vota no PT, no vermelho, por causa do comunismo. O PT não tem nada a ver com o comunismo. O PT nasceu, como eu disse, fazendo crítica ao comunismo soviético. O fato é, Lula se projeta, perde, mas sai vitorioso e se classifica para a eleição posterior, né? Candidato à presidência da República. Nesse ínterim, o Collor sofre o impeachment, Itamar Franco assume, aí com o Itamar Franco não tinha a reeleição, Itamar Franco faz um acordo com Fernando Henrique, projeta Fernando Henrique com o plano real do Itamar Franco, e Fernando Henrique termina eleito, disputando com Lula a presidência da República. O Fernando Henrique trai o Itamar Franco, compra os deputados federais e senadores com o projeto da reeleição, né? E eu estou dizendo que compra porque foi comprado mesmo a R$300 mil, dito pelos próprios deputados federais. Ele é aprovada a PEC da reeleição, a proposta de emenda constitucional, e Fernando Henrique Cardoso volta a disputar a eleição com Lula e acaba vencendo também no auge do sucesso artificial, mas foi,
do Plano Real. Final do governo, Fernando Henrique Cardoso, apoiado pelas elites econômicas nacionais e internacionais, implantando o neoliberalismo no Brasil, Fernando Henrique Cardoso deixa uma grande crise de desemprego, de fome no Brasil, no país. Nesse contexto, Lula, mantendo a mesma linha de projeto político e econômico, é eleito em 2002, né, presidente da República do Brasil. Então, é uma curva fora da linha, né? Lula se elege, Maluf dizia, à época, que Lula nunca tinha administrado nenhum carro de pipoca, que em um ano Lula sairia, entendeu? Então, na verdade, aí Lula implanta uma política econômica de distribuição de renda com a classe baixa, né? Programas sociais, políticas públicas. Lula se reelege para presidente da República. Depois, Lula elege a Dilma Rousseff, né, com o poder, e novamente reelege Dilma Rousseff. Eu fiz esse contexto para a gente entender, então, 2013, quando começam as grandes mobilizações de reivindicação em São Paulo e depois em outras capitais, do passe estudantil. No primeiro momento, os grandes meios de comunicação emplacaram a seguinte matéria, que eram os burguesinhos que nunca precisaram andar de ônibus, que estavam se manifestando defendendo o passe estudantil. Na verdade, quando os grandes meios de comunicação e a elite econômica perceberam que era um campo de mobilização para desestruturar o governo Dilma, a imprensa começou a apoiar os movimentos de 2013. Naquele momento, eu fui entrevistado sobre essas mobilizações e o pessoal me dizia que... Eu lembro de uma pergunta de um repórter da TV Pajuçara. Professor, 2013, 2014, então, vai ser a grande... teremos um congresso extremamente avançado, progressista. E eu disse, não. Ao contrário, nós vamos ter um congresso conservador, retrógrado, e ligado aos interesses patrimonialistas, interesses do capital internacional. Foi uma surpresa, mas o resultado foi uma surpresa para aqueles que me perguntavam e aqueles que imaginavam, mas foi, para mim, o que eu tinha anunciado. Congresso extremamente conservador, de direita e extrema-direita. Isso fortaleceu o caldo para construir, então, o impeachment de Lula. Então, agora o impeachment da Dilma, desculpe. Então, agora nós vamos entender o tabuleiro. Então, veja, já tinha uma elite insatisfeita com a política de beneficiamento da maioria da população, a elite econômica, o mercado internacional, leia-se o neoliberalismo, os setores do judiciário de direita e extrema-direita, a mídia, a grande mídia, né? A mídia corporativa, e o legislativo. Então, montou-se o cenário perfeito. E aí, onde aparece a Lava Jato, né? O Moro e o Dallagnol como os grandes heróis da moralidade, heróis da ética, heróis da justiça, né? E, então, eu acho que tem muitas viúvas e viúvos hoje, do Moro e do Dallagnol, porque a Rede Globo era o queridinho da Rede Globo, Manchete, da Record, do SBT, da Band, eram os queridinhos dessa galera, né? Eram esses dois meninos, né, que se apresentavam como os salvadores do Brasil, da pátria. Só que, naquele momento, eu também já
analisava o movimento deles, que a gente via, não precisava também muitos esforços, a não ser quem é cego ideologicamente e cego politicamente e tem seus interesses. Mas ali a gente já identificava que os processos estavam todos contaminados do ponto de vista jurídico, né? Jogando de goela abaixo a Constituição, os procedimentos jurídicos, o conluio de setor do judiciário com setores do legislativo e com a grande mídia, pariu essa montanha que saiu um rato, né? Da montanha saiu o rato de uma notícia anunciada que o que eles mais faziam era política para a direita e extrema-direita. O que ficou já claro, do ponto de vista objetivo, com a eleição do Bolsonaro, né? Que foi nesse ambiente aí, e ele sendo convidado para ser o ministro da Justiça, que aceitou e abandonou o judiciário. Então, era um filme anunciado, né? E aí, eles sempre juntos, a mulher do Moro disse que via no Moro e no Bolsonaro uma pessoa só, né? Então, mas aí as barganhas internas pela vaga no Supremo do Moro, pelos interesses do Moro e do Bolsonaro, né? Os filhos envolvidos em denúncias de corrupção, Bolsonaro envolvido também com as maracutaias de articulações e de interesses escusos, de interferir na Polícia Federal, enfim, e confrontar-se com o Supremo Tribunal Federal, com as instituições em geral. A verdade é que Moro usa, na verdade, o argumento real da interferência na Polícia Federal, só que ele não tinha credibilidade nem moral diante do Bolsonaro. Ela acaba saindo para tentar construir uma imagem palatável para a sociedade, sai e vai trabalhar exatamente na empresa para reconstruir as empresas que ele destruiu. Então, é um acúmulo de contradições, de mentiras, de interesses do Moro, e agora o Dallagnol, outro procurador que usou verbas públicas para fazer outdoor, também foi demitido e já se projeta como candidato a deputado federal. Então, quer dizer, é um conluio desses setores do Ministério Público e do Judiciário que destruíram a política, condenaram a política para se apropriarem da própria política, se apoderar-se da política para os seus interesses próprios. Desculpa, sua pergunta precisaria de um resgate histórico do processo, e nós estamos agora vivendo 2021, preparando para 2022, com essa pauta está posta, né? Agora, eu posso dizer para vocês que num país com leis minimamente sérias, esses dois rapazes já estariam presos, né? O que eles fizeram e o que eles estão fazendo, e eles estão indo para a política, estão tentando se proteger do que vem aí pela frente, para eles mesmos. Perfeito. Inclusive, só para fazer um adendo aqui ao que o professor citou, ele fala a respeito da contaminação, né? É isso. A contaminação que houve durante o processo do ex-presidente Lula, e daí vem a importância do juiz das garantias, que é um instituto que, infelizmente, ainda está parado no Supremo Tribunal Federal, por questões, a gente sabe,
obviamente, políticas, e isso não avança. Aqui no nosso canal já entrevistamos também um criminalista, o doutor Bruno Celestino, professor de Direito, que explicou também muito bem a respeito dessa contaminação, que, assim, um resumo rápido e extremamente elucidativo. É o seguinte: o juiz das garantias simplesmente é aquele juiz que vai cuidar da parte processual. Ponto. E aí vai ter o juiz da causa, que é aquele que vai julgar sem estar contaminado. Mas aí a gente sabe que o Moro estava contaminado até o dedão do pé nesse processo, né, que envolveu o ex-presidente Lula, enfim, essa coisa toda. E foi um grande show midiático, né, professor? Não passou disso, né? Não, pois é. Não, na verdade, o desfecho, como eu disse, é de um filme anunciado, né? A direita e extrema-direita apostaram no Bolsonaro. O Bolsonaro é um desastre em todos os níveis, em nível ético, político, econômico, incompetente, totalmente incompetente, desajustado mentalmente. E agora... Pegando um gancho nisso que o senhor está falando, como que o senhor acha que deve estar o Bolsonaro agora, sabendo que aquele cara que, né, que fez parte de todo aquele conchavo e tudo, amanhã pode ser o principal rival, vamos dizer assim, dele próprio? O que o senhor acha disso? Eu vejo isso dentro desse cenário. O Bolsonaro não está nem aí para Moro, porque o Bolsonaro, desde o primeiro momento, levou Moro para o governo para desmoralizá-lo mesmo, entendeu? Bolsonaro trata as figuras todas, vai para lá, quem se junta com o Bolsonaro já está sabendo que vai, porque ele vai desmoralizar. Por exemplo, agora, quem está no auge é o Arthur Lira, né, presidente da Câmara, mas o Bolsonaro vai desmoralizá-lo, entendeu? Aliás, já está, porque aí vem o Tribunal de Contas da União, vem tudo. Então, ele dá a corda, diz não tenho nada a ver com isso e deixa o cara se queimando lá. Então, ele vai dizer, não, a corrupção não é minha, a corrupção é de quem pegou a grana, usando a linguagem dele. A mesma coisa do Moro. Ele não está nem aí não, Gabriel. Não se preocupe que ele está preocupado com o Moro, não. Ele está preocupado com o Lula, está entendendo? Ele sabe que não tem essa terceira via. Ele tem todas as pesquisas e dados econômicos seguros, né? Essa terceira via já nasceu morta. Não existe politicamente na história do Brasil nenhum sinal de uma terceira via. O próprio Ciro Gomes, que se colocava como terceira via, minguou, já está procurando uma saída honrosa, até de não ser até candidato à presidência da República, entendeu? Isso que eu ia falar agora com o senhor, a respeito do Ciro. Então, ele já está tentando uma janela para pular fora, porque está claro que não tem. Não tem uma terceira via. Nenhum sinal aponta para isso. Agora, tinha um político mineiro antigo, Magalhães Pinto, de Minas Gerais. E ele dizia que em política só não viu boi voar. Então, quer dizer, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos e vamos ver se alguma coisa muda nesse cenário. Mas a polarização está posta entre dois projetos, é o projeto representado pelo PT e o projeto representado por Bolsonaro. O que é que acontece? Por que eu digo também que não existe a terceira via? Porque a terceira via pode ser a segunda. O próprio Bolsonaro, né? Pode ser que o próprio Bolsonaro não decole e nem saia candidato, porque já estão falando num senador biônico e tal, que ele está querendo se proteger da barbárie que ele praticou na pandemia e no governo, do que ele está fazendo no governo. Então, quer dizer, na verdade, a terceira via é a segunda, né?
porque é o mesmo projeto. Moro e Bolsonaro participam do mesmo projeto de direita e extrema-direita do Brasil, monitorado e articulado por forças internacionais. Perfeito. Professor, uma última questão para a gente é a seguinte. Então, analisando todo esse cenário, o que o senhor acha? O senhor acha que o Moro tem, vamos dizer assim, cacife, não cacife financeiro, tá? Leia-se, eu estou falando do cacife popular, vamos dizer assim, porque ele não tem mais, eu acredito que ele não tenha mais o peso que ele tinha na época da Lava Jato, isso é óbvio, depois de tudo que foi descoberto, as conversas, né, pouco republicanas, aquela coisa, tudo aquele desmantelo que foi, né, nunca vi isso, juiz de tititi, né, com a promotoria, olha, caso assim terrível. Então, o senhor acha que ele tem força representativa, expressão representativa, para pelo menos chegar num segundo turno, professor? Eu, particularmente, Gabriel, acredito que não. Agora vamos ouvir a sua resposta. Olha, ele desidratou. Agora é isso que eu estou te dizendo. O grupo de direita e extrema-direita pode se recompor nenhum nome. Quem vai ser o nome é isso que não sabemos. É o Bolsonaro? É o Moro? Você está entendendo? Então, assim, ou um outro nome, o Amoeda, um outro nome. Então, esse segmento de direita e extrema-direita tem hoje, está dividido. Rachou. O Moro, não, rachou não, esfacelou, porque você tem um grupo que é representado pelo Bolsonaro, tem uma parcela pelo Moro, tem outra parcela pelo Ciro, porque o Ciro sempre foi de direita. Historicamente, ele era do PDS, da antiga Arena, no Ceará. Então, ele sempre foi de direita. Ele foi para o PDT para tentar capitanear o eleitor da esquerda, o eleitor progressista. E aí ele está fazendo a viagem de volta, tentando capitanear o eleitor da direita. É uma loucura, né? Onde tem os ventos, ele vai para tentar. Não dá certo, vai para outro vento. Vai captar outro vento para se movimentar. Então, na verdade, é isso. Vamos estar analisando, nesse cenário, esse conjunto de forças políticas de direita e extrema-direita, para onde esse conjunto vai se posicionar. Quem vai ser o nome que vai representar, atualmente, para mim, é o Bolsonaro. Pois é, como o senhor falou, aguardemos então as cenas dos próximos capítulos dessa novela da política nacional. Professor, eu quero agradecer imensamente a sua participação em mais uma segunda dupla aqui em nosso canal, tá? E dizer que na próxima segunda estaremos juntos aqui debatendo, discutindo mais um tema de extrema relevância para todo o nosso povo, para todo o nosso país, para toda a nossa querida Alagoas. Fique à vontade, professor. Até lá e vamos continuar acompanhando a política alagoana, nacional e internacional. Uma boa noite a todos. Fé em Deus. Boa noite a todos e até a próxima segunda.